galerinha, tudo bom? Então, a gente vai dar continuidade agora às nossas catequeses sobre fé. Essa é a última dessa sequência, né? E esse é um assunto sempre muito delicado, que às vezes a gente pode ficar meio pensando, mas por que eu preciso da igreja? Né? Não basta que eu acredite com todo o meu coração em Jesus Cristo, que eu faça o bem, que eu possa estar em contato com Ele nas minhas orações? Por que eu preciso da igreja? Né? Por que a igreja é importante? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, a gente vai fazer a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de entrar nessa questão, né, que eu tinha falado aí, vamos falar um pouquinho sobre a igreja, né? Quem é a igreja, o que é a igreja, enfim, resumidamente. Então, a igreja, não sei se vocês sabem, mas Jesus Cristo veio, nasceu numa família, e aí quando ele estava lá com seus 30 anos, ele começou a sair, ele se batizou, e ele começou a sair fazendo pregações. E nessas pregações ele visitava muitos lugares. E nesses lugares ele começou a chamar algumas pessoas, né? Ou algumas pessoas começaram a seguir ele, e outras ele fazia o convite especialmente direto para elas, né? E aí nisso a gente tem os discípulos de Jesus Cristo, e dentro desses discípulos tem os 12 apóstolos, né? Que são pessoas específicas que ele escolheu. E aí eles viveram aí esses 3 anos juntos. Quando Jesus Cristo tinha 33 anos, já estava todo mundo muito alvoroçado com os milagres que ele fazia, com as coisas que ele falava. E os fariseus e os mestres da lei, né, os escribas, eles começaram a ficar com muita inveja de Jesus Cristo. E por isso, e por muita raiva, e com medo de que Jesus Cristo, com aquela multidão que seguia ele, pudesse tomar o lugar deles, eles matam, né, Jesus Cristo. E aquela história que todo mundo já conhece. E aí acontece que Jesus Cristo, ao longo da pregação dele, ele já falava que isso ia acontecer, que ele ia morrer e tudo mais, mas que depois de 3 dias ele voltaria à vida, ele ressuscitaria. E aí, enfim, ele falava isso abertamente, tanto que esses escribas, esses fariseus, eles sabiam disso, né? E inclusive em um dos evangelhos fala que eles colocam uma guarda lá no túmulo de Jesus, porque eles falaram, para Pilatos, né? Ele falava que ia ressuscitar, então é bom colocar essa guarda, porque aí eles ficam vigiando para os apóstolos não roubarem o corpo dele e depois ficar falando que ele ressuscitou. E acontece que essa guarda, Jesus Cristo ressuscita, essa guarda fica aí, né, assustada porque viu o que aconteceu, vão lá falar com os escribas e eles pagam para esses guardas espalharem que foi na verdade um roubo, né, que eles dormiram e que os apóstolos tinham roubado o corpo de Jesus, que não tinha nada dessa história de que ele tinha ressuscitado, que isso era mentira. E até no Evangelho fala, e os judeus acreditam nisso até hoje. Enfim, e aí depois disso, Jesus Cristo ressuscita, aparece para os apóstolos, toda aquela história que a gente já conhece também. E aí os apóstolos, depois, né, de um tempo em contato com Jesus Cristo sobe aos céus. E esses apóstolos, eles começam a anunciar essa história. Começam a falar para as pessoas dessa história. Todos esses anos que eles viveram com Jesus Cristo, eles começam a contar para as pessoas e falar, olha, acredita em Jesus Cristo. Acredita que ele pode mudar a sua vida. Acredita que assim como ele mudou a minha, como ele fez isso comigo, ele também pode mudar a sua. E um desses apóstolos, que é posterior, né, à ressurreição de Cristo, depois era um perseguidor dele, que é Saulo. É um perseguidor desses cristãos que ficam falando que esse tal de Jesus Cristo ressuscitou e tudo mais, não. E aí, esse Saulo depois se converte também, né? Jesus Cristo aparece para ele e tudo mais, e ele começa
a, a também anunciar isso. Falar, olha, eu era um dos perseguidores dos cristãos, mas eu vi que essa palavra é verdade, porque eu vi Jesus Cristo, eu me encontrei com ele. E aí, por que eu tô contando essa história toda, né? Por que essa história chegou até a gente? Vocês já pararam pra pensar? Por que essa história de Jesus Cristo, desse homem que viveu, que nasceu, né, pobre, fez milagres e tudo mais, chegou até nós hoje no Brasil em 2020, né? Por que essa história é contada até hoje? Então, acontece que esses apóstolos saíram contando no mundo inteiro, não só ali na Palestina, não só ali em Israel, mas eles foram em vários lugares, né? Quando a gente vai na Europa ou, sei lá, na Turquia, a gente consegue ver esses lugares onde esses apóstolos passaram. E aí essa história depois foi espalhada para o mundo inteiro, porque ao longo de todos esses anos, outras pessoas faziam experiência disso, de que Paulo teve, por exemplo, de ver esse Cristo ressuscitado na vida delas, de ver quando elas professavam essa fé em Jesus Cristo, coisas aconteciam na vida delas que elas não tinham nem ideia que poderiam acontecer. E isso é muito interessante, porque quando a gente fala de igreja, a igreja, a gente já pensa, né, no Papa, ou, por exemplo, nos apóstolos, ou nas construções físicas e tudo mais. E a gente não, às vezes, esquece como que isso chegou até nós, né? E eu acho muito interessante, porque quando a gente vai, por exemplo, numa jornada mundial da juventude, ou no encontro de famílias, ou, sei lá, em qualquer lugar que reúne-se cristãos católicos do mundo inteiro, a gente fica muito impressionado. Porque a gente fala, nossa, olha onde a igreja chegou, né? Olha onde essa história desse homem que morreu e ressuscitou chegou. Olha como ele toca a vida dessas pessoas. Né? É muito interessante parar e pensar sobre isso. Não sei se vocês param e pensam assim, né? Eu penso muito nessas coisas. De como que pessoas totalmente diferentes, ricas, pobres, negros, brancos, mulheres, homens, crianças, adultos, velhos, pessoas amarguradas, pessoas amorosas. Como que essa história consegue mudar a vida de tantas pessoas diferentes? Né? Pessoas que passaram a vida inteira fazendo mal e de repente se encontram com essa história e mudam de vida. Pessoas que já nasceram, né, santas. É muito interessante. E a gente pensar um pouco o que a igreja, qual a função da igreja enquanto instituição, enquanto essa que foi contando essa história tem a ver com tudo isso, né? E tem uma coisa que a igreja é chamada, que vocês provavelmente não vão lembrar esse nome. Eu não sabia até estudar para dar essa catequese, mas é que a igreja, ela é detentora, ela é guardiã dessas verdades. O que isso quer dizer? Ela conta essa história, mas essa história não pode ser passada de qualquer jeito. Ela é guardiã da história de Jesus Cristo, né? Das Sagradas Escrituras e tudo mais. Então, assim, essa história não pode ser contada de qualquer jeito. O que isso quer dizer? Ao longo de toda a igreja, sempre houveram pessoas e apareceram pessoas questionando coisas. Por exemplo, mas Jesus Cristo era homem e Deus ao mesmo tempo? Será? Será que ele, sendo Deus, ele poderia mesmo ter morrido na cruz? Será que Maria era virgem? Mas como é que uma mulher pode ser virgem? Tá, ok, ela foi virgem até Jesus Cristo nascer. Mas e por que na Bíblia tá falando que tem os irmãos de Jesus Cristo? Outras perguntas. Jesus Cristo era mesmo da linhagem de Davi? Por que não pode ter... Por que os cristãos não se circundam, né, como os judeus? Não sei, tantas perguntas, né? Assim, vão pensando aí perguntas que podem surgir na cabeça de vocês, que pra vocês podem falar, ué, mas estranho, não era pra ser assim, já que a história foi assim? Tipo, né? Assim, a gente começa a questionar. E a igreja, ao longo de todo esse tempo, o que ela fazia? Ela se reunia e começava a pensar sobre essas questões. Ah, lembrei de outra questão também que a igreja teve que definir, por exemplo. Mas se o que salva a todos é a fé,
e sem as obras, então por que eu preciso das obras? Ou será que é só a fé que me salva mesmo? Será que eu não preciso fazer nada para ser salvo? Né? E a igreja sempre tentou responder essas questões, né? E é muito interessante. Aí a palavra que eu ia dizer que talvez vocês não vão lembrar, que eu não sabia, é uma que está aqui. Que é, a igreja ela é depositum fidei. Ou seja, ela guarda, ela é o depositório da fé. Ela é essa que guarda esse tesouro da fé. O que isso quer dizer? Vocês se lembram do credo, né? Credo, não, do credo que a gente fala na missa, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, assim, tudo que a gente fala no credo são verdades de fé, né? Então, a gente falar que Deus é Pai, Criador, Filho, Redentor, Espírito Santo, que falou pelos profetas desde todos os tempos, a igreja, quer dizer que a gente acredita num Deus trino, né? Então, essa é a nossa fé. Por isso que a gente fala o creio em Deus Pai, em Deus Filho e no Espírito Santo. Depois, e tudo que tem a ver com isso, né? Com esse Deus que é trino. Então, a virgindade de Maria, a história de Jesus Cristo, por isso que a gente fala que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Creio na Santa Igreja Católica, que a gente acredita que essa igreja, que é santa, né? A gente já falou sobre o credo em outras etapas, mas só para pensar um pouquinho sobre isso, que essa igreja, ela é essa depositária da fé, né? Que mais? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, né? Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, ou seja, que a gente acredita que aqueles que morreram e conseguiram a graça de alcançar o céu, eles estão em comunhão conosco, né? E que tem uma comunhão com Deus lá. Somos um só corpo, né? Em Jesus Cristo. Então, creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Então, a gente crê que a gente pode alcançar o céu, que a gente pode, pedindo perdão e pagando, né, as penas e tudo mais, a gente pode, sim, pela misericórdia de Deus, alcançar o céu. Remissão dos pecados, ressurreição da carne, né? Que a gente vai um dia ressuscitar nesse corpo também. Né, que no fim dos tempos a gente vai ressuscitar nesse corpo também. Então a gente não pode fazer hoje o que a gente quer com esse corpo, porque é nele que nós vamos ressuscitar. Eu não vou ressuscitar como um homem, eu não vou ressuscitar como um cabrito, eu vou ressuscitar como Bárbara, a mulher que Deus me fez. Né? Assim como Maria está ressuscitada no céu, já, em corpo e alma, como mulher, né? Assim, ela não tem outro corpo. Não é porque o corpo dela é glorioso que ela tem outro corpo. Ela tem um corpo de mulher. Ou Jesus Cristo, ele não ressuscitou como um espírito que não tem corpo. Não, ele tem um corpo de homem mesmo, né? O mesmo corpo que ele tinha aqui, mas um corpo glorioso. Que mais? Na ressurreição do santo, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então a gente acredita que a vida não acaba aqui, que ela tem uma continuidade, que vai ser uma vida eterna. E que tudo que a gente faz aqui hoje tem uma consequência no céu, né? E todas essas coisas, a gente não fala levianamente. É porque em algum momento a igreja já sentou, já discutiu e já falou que essas coisas são importantes. Eu vou falar aqui bem rapidamente porque, enfim, não quero me alongar muito. Mas a igreja, ela tem 1 milhão de documentos ao longo de todo esse tempo, de livros de santos, que ela se baseia para falar as verdades que ela fala, né? Por exemplo, uma verdade assim, que hoje é muito questionada, abertura à vida, ou a indissolubilidade do matrimônio, o batismo, a crisma, né? Todas essas coisas. Ela tem um monte, ela já sentou e já discutiu a importância e por que isso tem a ver com a história de Jesus Cristo. O que isso tem a ver com Jesus Cristo ter vindo e por que ela deve defender essas coisas, né?
E aí eu até deixei ali um livrinho, estão vendo? Que é o Doutrina... Deixa eu só ler. Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Né? Tem vários documentos. Esse é só um. Tem o mais importante de todos, que é o Catecismo. Esqueci o nome. Que é o Catecismo da Igreja Católica. Então, ali, tudo que tá ali são coisas que já foram discutidas ao longo de todo esse tempo, né? Que alguma pessoa questionou e eles tiveram que responder quanto igreja. E é muito importante lembrar que todas essas decisões que são pelos concílios, né? Esse nome é muito importante, são os concílios. Essas reuniões, elas nunca eram feitas, por exemplo, só com um papa e uma outra pessoa. Eles sempre convocam os pastores, né? As pessoas mais importantes, vamos dizer assim, que já estão ao longo de muito tempo em contato com essas verdades, né? Então eles sentam e discutem essas coisas, os dogmas, né? E tudo mais. Acho que o Henrique já falou isso, inclusive, em uma outra catequese anteriormente. Mas eu queria ler aqui rapidamente. Então, assim, por isso que a gente fala que a igreja é essa depositária dessa fé. Justamente porque ela conta essa história de Jesus Cristo da forma mais fiel e fidedigna que tem. E uma coisa importante, essa história, ela sempre foi contada antes mesmo da Bíblia, né? Antes mesmo da Bíblia, nesse formato aqui que a gente conhece hoje. E isso é muito importante porque os protestantes, essa é uma grande característica que diferencia a gente dos protestantes, por exemplo. Eles são extremamente ligados às escrituras, né? Eu acho que é justamente por isso, assim. Porque existe neles um medo muito de errar e não sei o quê, mas a igreja ela se pauta muito na tradição e no magistério, né? Então a tradição é o que veio ao longo do tempo, né, desses concílios, de se sentar, de se discutir, e o magistério é como é passada essas histórias, né? Essa história de Jesus Cristo, os sacramentos, como se vivem os sacramentos, e também quanto a esses documentos, né? Então isso tudo é o magistério da igreja. Então a igreja ela é batizada nas escrituras, na tradição e no magistério. Então ela consegue abarcar essa fé de uma forma muito maior. E respondendo, né, a minha pergunta lá do início, não basta estar próxima de Deus, por que eu preciso da igreja? E eu sempre penso comigo mesma, eu falo, gente, se eu preciso de uma opinião em qualquer coisa, eu vou na pessoa que melhor entende aquilo, né? Então, por exemplo, se eu tô com uma doença, eu vou no médico especialista. Se eu quero saber sobre francês, eu vou perguntar para um francês como que é aquilo. Se eu quero saber sobre alguma coisa de marcenaria, eu vou perguntar para um marceneiro. Se eu quero saber de alguma coisa de carro, eu vou perguntar para uma pessoa que entende de carro, né? Eu não vou perguntar para qualquer pessoa. Eu vou perguntar para aquela que melhor entende, né? Então, assim, nas questões de fé, a igreja é a melhor para a gente se referir e perguntar e saber, é isso mesmo? Mas vocês já pensaram naquilo? Vocês já se perguntaram daquilo outro? Né? E a igreja é essa que vem e dá todas as respostas para nós, né? Ou então, quando ela não sabe, ela fala, olha, quanto a isso a gente ainda não tem resposta. Mas a gente já tá vendo, já tá se mexendo e também tá se fazendo essa pergunta, né? Eu falo isso, por exemplo, aparições, né, de Nossa Senhora, algumas coisas a igreja ainda não definiu, ou por exemplo o dogma da corredenção é uma coisa que ainda a igreja está conversando, está discutindo, ainda não falou um dogma, né? Ainda não falou que é um dogma mesmo de fé, mas quando a gente pergunta para a igreja, e isso eu digo, procurem nos documentos, procurem no catecismo, sempre tem uma resposta, sempre. É muito interessante, assim, porque muitas pessoas falam muitas coisas da igreja sem conhecer. Ai, meu Deus, tá acabando meu tempo. Só queria que vocês lessem aí uma passagem pra gente terminar de Jesus Cristo, rapidinho. Abram aí suas Bíblias em João 17, eu vou ler do 17 ao 21. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Santifica-os na verdade. Tua palavra é verdade.
Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles, a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim, a fim de que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, terminando com isso que Jesus Cristo falou, isso que ele estava na Santa Ceia, né, na última ceia, fazendo uma oração a Deus pelos apóstolos, por esses que iam passar essas tradições, esse magistério, essa palavra, essa história para nós hoje, né? E por isso que a gente fala que a igreja é apostólica, católica, apostólica, romana, né? Porque ela vem dessa tradição dos apóstolos. Então eu convido vocês aí a pensarem sobre essas questões, né? E pensarem em alguma questão que vocês tenham, né? Alguma dúvida, quero mesmo que vocês façam essa pergunta. Pensar em alguma coisa que falar assim, gente, isso ninguém nunca me explicou direito sobre a igreja. Eu quero entender. Ou ninguém nunca me explicou sobre Jesus Cristo. E que vocês procurem essa pergunta e nos mandem a pergunta e a resposta, né? Com a fonte, de onde vocês tiraram essa resposta. Para que a gente possa, na próxima catequese, discutir um pouco essas coisas também. Beleza? Então, tarefa. Fazer uma pergunta, pensar numa pergunta que vocês têm sobre a igreja, sobre os sacramentos, sobre as escrituras, qualquer pergunta que vocês tenham que para vocês nunca ficou muito claro. E que vocês procurem a resposta nos documentos da igreja, nos documentos dos santos, em algum lugar. Pode até perguntar para o padre, não tem problema, tá bom? Mas eu quero que vocês perguntem em fontes boas, não é para perguntar pro irmão, pro pai. Talvez se seu pai for um catequista, pode, não tem problema. Mas alguém que tenha esse depósito dessa fé, tá bom? E que vocês mandem pra gente a pergunta com a resposta, beleza? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, gente. Em pé.